Amém. Gostaria de cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma manhã de estudo da Palavra de Deus, o nosso evangelista Anderson. Gostaria que você que está na sua casa aí, alcance na nossa voz aí, esse estudo, meditasse bastante naquilo que Deus vai falar conosco nesta manhã através do seu servo, do seu ungido. Gostaria que todos agora fechassem seus olhos, vamos fazer uma oração para iniciarmos essa aula. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus fiel, estamos aqui mais uma manhã na Tua presença, te agradecemos, Senhor, por essa noite de sono maravilhosa, te agradecemos por ter deitado e levantado na Tua presença. Iremos agora, Senhor, aprender a Tua palavra. A Tua palavra diz que o Teu povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Queremos entregar a vida do Teu ungido nas Tuas mãos, que vai ministrar esse ensino, que Tu possa estar dando sabedoria, orientação, direção ao Teu servo, para juntos, Senhor, nós aprendemos a Tua palavra. Toma a primazia, a direção desse ensino. Glorifica o Teu nome, Senhor, e nos dá a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Os irmãos com a paz do Senhor, amém? Hoje, continuando o tema que nós estávamos ministrando sobre a missão da igreja, né? Eu ministrei ali a primeira aula ali falando sobre o que é a igreja, né? O fundamento da igreja, né? Que estamos alicerçados em Jesus Cristo. Uma das missões de Cristo quando veio ao mundo foi fundar a sua igreja. Então o nosso evangelista Rogério, ele ministrou sobre o batismo, a importância do batismo, né? O que é a salvação. E hoje nós estaremos ministrando sobre a missão profética da igreja. O que é isso? Proclamação da palavra de Deus. Nosso texto base está no livro de Atos, capítulo 3. Vou deixar a Bíblia já aberta aqui. Por favor, peço que os irmãos, né, também fiquem com suas Bíblias abertas. A gente vai fazer uma leitura quase por completa desse capítulo. Aqui no texto áureo diz, mas vós sois, textuário, 1 Pedro 2,9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, textuário aqui, onde Pedro, né, ele deixa algumas palavras para nós, e aqui ele dá qual é a missão da igreja, né? Qual é a nossa missão como povo de Deus, né? Como a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Para quê? Né? Para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a nossa missão como igreja, como homens e mulheres de Deus, é anunciar as virtudes daquele que nos chamou, né? Ou seja, o que é a igreja, né, que nós aprendemos lá na primeira aula? Chamados para fora. Ou seja, Deus nos chamou para fora do mundo, para qual propósito? Para a nossa salvação individual? Sim, mas com uma missão de anunciarmos as suas virtudes. Em Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, esse aqui eu não quis nem botar por completo aqui, até para a gente interagir um pouco, você na sua casa também, peço que por favor abra a sua Bíblia, Atos capítulo 3, a partir do versículo 1, diz assim: Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão, que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda.
e tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois era ele, o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? O Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e justo e pediste que se vos desse um homem homicida, e mataste o príncipe da vida, a qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que por ele deu a este, na presença de todos vós, está em perfeita saúde. O que lemos aqui, né, irmão? Nós lemos o início desse capítulo 3, porque em Atos ali, né, após os discípulos terem ali seu encontro com Cristo, lá no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos em Atos capítulo 2, eles receberam ali as virtudes do Espírito e começaram a pregar. E Pedro ali, ele entrando pelas portas do templo, ele viu aquele homem sentado à porta formosa. Eu até peguei uma imagem aqui do templo antigo, né? A porta formosa, o templo, por segurança, até temendo alguma possível invasão, eles construíram essa muralha. A porta formosa já era, o templo propriamente dito, ele já é essa parte mais à frente aqui, ó. Tinha os pátios das mulheres e a porta formosa aqui. Por que esse homem estava à porta formosa? Porque na porta formosa é onde todos entravam. A maioria das pessoas entravam para ter acesso ao templo pela porta formosa. Por isso que esse coxo estava sentado aqui. Quando a gente vê, né, resumindo a palavra aqui, ele entra pela porta formosa, ele recebe o milagre, né, de Pedro, através da vida de Pedro e João. Ele entra no templo, adora a Deus. Quando a multidão vai falar com ele, eles dizem que ele já está no alpendre de Salomão, que é essa parte que fica aqui no interior, aqui, mas o pórtico de Salomão, ou seja, o alpendre de Salomão, é essa entrada aqui. Eles já tinham saído das portas formosas. O que nós enxergamos aqui? Ali nós vemos uma das missões da igreja. A gente enxerga que Pedro ali, ele foi Pedro, os discípulos ali que estavam adorando em Atos 2 ali, eles foram revestidos pelo poder de Deus, né? Assim como era a promessa de Cristo, que eles ficassem em Jerusalém até que fossem revestidos e depois eles fossem pela Judéia, Samaria, até os confins da terra. E eles estavam ali aguardando esse revestimento. Eles recebem esse revestimento em Atos capítulo 2. Em Atos capítulo 3 eles vão ao templo. Quando eles chegam ao templo, eles veem um homem assentado à porta do templo. E alguns pontos eu quero frisar com os irmãos aqui, que é muito importante para nós. Ele ia à porta formosa do templo porque ali havia um grande movimento de pessoas, né? Muitas pessoas passavam por ali, mas o propósito dele não era entrar no templo e adorar. O propósito dele, o objetivo de vida dele era ficar à porta recebendo as esmolas. Entrando no templo, ele pediu esmola a eles e falou: olha para nós.
E aí, fitando os olhos nele, olha só, rapaz, eu não tenho ouro, prata, mas o que eu tenho eu te dou. O que eles tinham? Era Jesus Cristo. O que eles tinham? Era a presença do Espírito Santo. O que eles tinham? Era uma palavra profética para ministrar sobre a vida daquele coxo. Aquele coxo podemos facilmente simbolizar com o mundo, comparar com o mundo. O mundo, né, coloca a sua esperança em prata, coloca a sua esperança em ouro, mas o verdadeiro problema dele, que eles estão coxos, ou seja, não conseguem andar facilmente, estão mancando, né, nas suas vidas, em cada um dentro da sua realidade, e era essa realidade daquele coxo, e ele mesmo não enxergava que o que de fato ele precisava era deixar de ser coxo. O que o mundo precisa não é o ouro, não é a prata, não é um governo melhor. O que o mundo precisa é olhar para a igreja, olhar para Pedro, olhar para João, erguer a sua cabeça e falar, ali está a solução que eu preciso para a minha vida. E era a missão da igreja, o revestimento que nós recebemos, né? Nós entramos para a igreja, saímos do mundo, ou seja, saímos para fora, fomos batizados, recebemos as virtudes do Senhor para quê? Então esse é o propósito da igreja. Pegar as pessoas que estão ao caminho, que estão próximo do templo, né? E nós sabemos que nós, ainda mais nesse período de isolamento, isso é mais importante ainda, né? Nós somos templo do Espírito Santo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, e o que nós fazemos com as pessoas que estão próximas a nós? Ah, mas eu estou em isolamento, mas tem pessoas que são amigas suas no Facebook, que conversam com você no WhatsApp, que são seus vizinhos, que são seus parentes, e eles estão à Porta Formosa, esperando prata, esperando ouro, esperando uma solução que eles nem mesmo enxergam que é a verdadeira solução para a vida deles. Que o problema deles não é simplesmente estar coxo, mas o problema deles é estar fora do templo, é estar fora da presença de Deus. Então, Pedro e João fazem ele enxergar isso. Pai, levanta a cabeça, olha para nós. Eu não tenho prata, não tenho ouro, você está vendo quem eu sou, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta, anda. E aquele homem, ele se ergue, e ele faz o que? Ele vai adorar ao Senhor. Então a nossa missão como igreja de Cristo é cumprir o ídolo do Senhor, é abrir os olhos do cego, é curar o coxo, é restaurar o caído. E continuando a leitura, aí a gente volta para cá a partir do versículo 18, mas ele diz, continuando ali a história, né, que aí vão questionar eles algumas coisas, ele diz, mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o início. Porque Moisés disse, o Senhor, vosso Deus, levantará dentre vós irmãos, um profeta semelhante a mim, e ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto de Deus, do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra, ressuscitando Deus a seu filho Jesus. Primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse, e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Aqui o versículo 22, ele fala que Moisés profetizou sobre um enviado do Senhor, né? E onde está isso? Lá em Deuteronômio 18:15, tá? A promessa de um grande profeta. Então, a gente sabe que a Bíblia, ela sempre, desde Gênesis 3:15, ela já vem falando, né, que o Senhor enviaria um
né, que pisaria a serpente. E lá em Deuteronômio também, ali Deus, através dos lábios de Moisés, já profetiza que viria um, né, que seria tirado do meio de vós, né, do meio de vós, da geração de Davi. Quando a gente vê Mateus capítulo 1, ele já fala sobre a genealogia de Cristo. A gente vê que de fato Cristo veio da descendência de Davi. Vamos aqui ler eu até compartilhei já com os irmãos nos grupos a lição de ontem, a lição de hoje, perdão. Eu enviei ontem à noite. Quem tiver, por favor, se quiser fazer a leitura, mas eu vou pedir para aproximar aqui para a gente acompanhar junto, tá? Introdução. Palavra-chave: proclamação. Trata-se da anunciação do Evangelho, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculta. Nesta lição, a proclamação do Evangelho será estudada de acordo com a função profética da Igreja e de sua mensagem escatológica para o mundo moderno. Abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos 16. Romanos 16, ali no versículo 25, a gente vê o contexto ali de Paulo falando sobre Romanos 16, 25. Amém. Diz assim, ó: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculta, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações para obediência da fé, ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Então Paulo, ele, em diversos momentos das cartas que ele escreve, ele vai falar sobre a revelação do mistério, né, que foi revelada a nós. Né? Qual é a revelação do mistério? Que Cristo veio ao mundo, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou e voltará para levar a sua igreja. E qual é a missão profética da igreja? Anunciar isso ao mundo. Ir por todo mundo e anunciar esse evangelho. Ir por todo mundo, anunciar a boa nova, ou seja, a boa notícia, a novidade de vida, né? O novo nascimento, né? Saindo não somente do nascimento carnal, mas deixando o nascimento carnal e, né, descendo as águas e nos tornando nova criatura. Essa é a missão profética da igreja. A proclamação profética da igreja primitiva. A leitura bíblica em classe nos mostra que a pregação do reino de Deus tinha um sentido profético e missionário na vida da igreja primitiva. Um dos termos originais usados no Novo Testamento para descrever a proclamação da igreja é querigma, traduzido por pregação e proclamação. Continuando a leitura aqui. Demonstrando uma revelação do mistério da vontade de Deus. As Sagradas Escrituras descrevem a proclamação das boas novas e o seu conteúdo doutrinário como a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto em Deus. Este mistério não é descrito apenas como uma mensagem, mas como o Verbo encarnado. Este revelou a vontade divina e a palavra de Deus. O mistério revelado à igreja. Segundo o Novo Testamento, o mistério foi revelado à igreja para a glória dos santos, como está escrito, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. O mistério revelado da salvação em Cristo deve ser anunciado a todos os homens. Então, né, como tinha falado anteriormente, né, Deus revelou a nós, os pequeninos, né, ele escondeu, ele ocultou os sábios e revelou os pequeninos, ou seja, quem são os pequeninos? A sua igreja, deixou para a sua igreja,
né, para revelar os seus mistérios, a sua vontade, o seu desejo, né? E ainda mais, nos enviou o seu consolo, ou seja, o teu Espírito Santo, para habitar em nós. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Os gentios somos nós, tá, igreja? Se é que tendes ouvido a dispensação da igreja de Deus para convosco, que me foi dado. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dada segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculta em Deus, que tudo criou, para que agora, através de quem? Olha como ele diz, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos séculos, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleças nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Então, em Efésios 3, nós vemos mais uma vez Paulo falando sobre os mistérios que foi revelado, foram guardados durante alguns séculos, mas foi revelado a nós através de quem? Através de Cristo. Através de Cristo. Então, qual seria o instrumento? Qual foi o instrumento que Jesus escolheu para fazer com que o seu mistério seja conhecido? Pela igreja. Pela igreja de Cristo. Foi para isso que Jesus instituiu a sua igreja. Para revelar os seus mistérios à igreja, ou seja, o mistério da salvação, o mistério da vida eterna, e nós venhamos a ser o quê? Viéssemos a ser o quê? Atalaias de Cristo, anunciando, continuando essa obra até os confins da terra. E eu te pergunto, isso se cumpriu? Sim, eu sou prova disso, você é prova disso. Porque a gente pega Paulo, Pedro, pregando ali lá na igreja primitiva, já passamos alguns milênios aí, e hoje estamos aqui, pregando a mesma palavra. Eles estão mortos, sim, mas a palavra que foi profetizada através da vida deles, através disso eles continuam pregando, eles continuam fazendo a obra. Então nós, homens de Deus, devemos continuar essa obra, devemos continuar a vontade de Cristo, de que? Revelar os seus mistérios. Para qual propósito? Para a salvação de todos. Paulo, ele enfatiza que o mistério dele ele foi chamado para os gentios. Ou seja, gentios eram aquelas pessoas que não eram judeus, porque a princípio os judeus somente acreditavam que a salvação era exclusiva deles. Mas Deus, ele sempre revela ali em alguns detalhes na sua palavra que ele veio para todos. Né? Aquela prostituta que estava lá na muralha de Jericó, ela não foi salva? Ela não consta também lá na genealogia de Cristo? Na genealogia eles nem citavam as mulheres, mas se você vê, ele faz questão de citar
aquela mulher em sua genealogia lá em Mateus 1, o autor, né, de Mateus, ele faz essa questão para quê? Para mostrar a importância daquela mulher. Os mistérios desvendados em Cristo. Deus havia planejado a igreja antes da fundação do mundo, e a sua concretização haveria de acontecer na história da humanidade. Todo o plano de restauração e salvação que estava oculto cumpriu-se em Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, quando Deus enviou o seu Filho para salvar o homem e despojar a Satanás e seus anjos, triunfando sobre eles. Este é o mistério da piedade, que inclui os fatos da encarnação, morte, ressurreição e triunfo glorioso de Jesus Cristo. Abra, por favor, em 1 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 15. Diz assim: Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ou seja, quem é esse? É Jesus Cristo, né? Por isso que ele fala detalhadamente aqui, ó. Manifestou-se em carne, né? Até dito por João lá em capítulo 1, o verbo se fez carne, justificado em espírito, visto dos anjos, ou seja, mostrando a sua morte, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Ou seja, que mostra o período carnal de Cristo, a sua morte e a sua ressurreição, né? E isso foi feito para quê? No versículo anterior ele diz que convém andar na casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. Então, nós, como igreja de Deus, como igreja de Cristo, nós temos essa responsabilidade de pregar a verdade, de ser a coluna, né? E o que vai sustentar a igreja de Cristo? Qual o fundamento? A gente pode lançar um outro alicerce? Não, a Bíblia diz que nenhum outro fundamento pode ser lançado além daquele que já foi lançado, que é quem? Que é Cristo. Então, o fundamento da igreja é Cristo e nós precisamos continuar profetizando o quê? A respeito de Cristo. Ensinando ao mundo por que Jesus veio ao mundo, por que ele morreu na cruz e alertando que ele está voltando. Nós, no presente século, então, a nossa geração, né, a gente vê a todo momento os sinais da volta de Cristo. Estamos vivendo num momento agora de um grande sinal da volta de Cristo. Porque isso tudo que a gente está vivendo, a gente por vezes prega na igreja, por vezes a gente ensina, e agora a gente está vivendo isso. Vamos aqui na lição. Revelada na missão de anunciar o reino de Deus. Os evangelhos são enfáticos quanto à mensagem de Cristo e dos seus discípulos, no sentido de proclamar o reino de Deus a todas as gentes. A centralidade da mensagem está no reino de Deus, o foco principal da proclamação da igreja em seus primórdios. Quando se diz é chegado o reino, o sentido é profético, referindo-se tanto à presença do reino no presente quanto no futuro. A atual manifestação do reino de Deus implica a salvação do poder do pecado, mas quanto ao futuro, a libertação da presença do pecado.
Então, como nós lemos aqui, Jesus, enquanto anunciava, né, o Evangelho, ele sempre foi alertando, ó, é chegado o reino de Deus, né? E o que é o reino? Né? Qual o território que esse reino está? Qual o povo para o qual esse rei vai reinar? Né? Jesus, de certa forma, foi até debochou, foi até um pouco de deboche ali na cruz, né? Que botaram uma plaquinha lá e aí está o rei dos judeus, né? Achando que ele seria rei dos judeus na terra. E a gente vê como prova disso lá em Mateus 4, na tentação, que quando o adversário está tentando Jesus, ele leva ele ali para um lugar alto e fala, ó, se você me adorar, eu te dou todos os reinos da terra. E Jesus repreendeu Satanás, porque o reino dele não é comida, o reino dele não é bebida. E Satanás, achando que ele estava debochando de Cristo, na verdade ele já estava reinando. Porque quando ele vê, ele já instituiu o reino de Deus. A presença de Deus já estava no mundo. Então ele já começou a salvar a vida. Quando você se converteu, ou quando você se converter, você que está me ouvindo e ainda não se entregou a Cristo, você vai entrar para o reino de Deus. É o reino de Deus na terra, ou seja, a sua vida entrando para o reino de Deus. O reino, ele precisa de um lugar. O rei, ele precisa de um território e de uma população. Quem é o rei? O nosso Deus. O reino de Deus. E onde ele quer reinar? Em nós. Qual o território? O meu coração, o teu coração. A minha vida e a sua vida. O território para que ele reine, né, não é o planeta Terra, não. É o meu coração, é o seu coração. E é aí que o reino de Deus, né, enquanto estamos nessa terra, ele quer operar. Você é o povo adquirido, você é a nação eleita. E o território é a sua vida, o território é o seu coração. Mas, naquele grande dia, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, aí sim vai se cumprir o que Jesus estava falando com seus discípulos lá, que Filipe, né, a princípio não entendeu. Senhor, mostra-nos um caminho. O Senhor está falando que tem um caminho. Ele falou, Filipe, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas onde é esse reino? Não, meu Pai está preparando moradas lá no céu. Então há esse reino também que está esperando. A nova Jerusalém, que receberemos elas, né, com novos corpos glorificados para a honra e a glória do Senhor. Mas enquanto estamos nessa terra, que ele diz, o reino de Deus está entre vós, ou seja, é quando você se converte, você sai desse sistema, você sai para fora, né, a eclésia, a igreja, você sai para fora e você entra no reino de Deus. Você se torna um cidadão do céu. Entendeu? É como você ganhasse uma nova certidão de nascimento. Agora você é cidadão do céu. Você não é somente cidadão da terra. Você é cidadão do céu, mas num território que não é seu. Que Deus, Jesus, a todo momento, eles alertavam os discípulos, olha só, vocês estão nesse mundo, mas vocês não são dele. Ou seja, nós fazemos parte do reino de Deus. Né? Que possamos nos alegrar com isso. Porque estamos num reino, né, que não há corrupção. Nós estaremos no reino, né, onde o nosso Senhor, ele é justo, ele é fiel, ele é verdadeiro. Então, a missão da igreja é alertar isso também. Que a nossa esperança não está no mundo. A nossa esperança está no reino de Deus. Né? No reino de Deus, na presença de Deus, a nossa esperança está em Cristo. Vamos, mais uma leitura aqui, por favor. O novo pacto de Deus. Da semente de Abraão, Deus suscitou Israel e fez um pacto com esse povo para ser o seu representante na terra. Israel recebeu de Deus uma missão profética, mas falhou. Então, o Todo-Poderoso elegeu um novo povo constituído de judeus e gentios, estabelecendo através de seu Filho, Jesus, um novo pacto. Deste modo, as promessas de Deus a Abraão cumpriu-se na igreja. Vamos já. Tá bom. Só fazer um comentário aqui para os irmãos. O que ele está falando aqui, né? Deus tinha um propósito, né, de
salvação do homem. Na verdade, colocou o homem na terra sem pecado. Mas o homem e a mulher ouviram a serpente. A mulher ouviu a serpente, o homem ali ouviu a sua esposa, né, a sua mulher Eva, e os dois entraram num conluio e os dois pecaram. E os dois foram destituídos ali do Éden. E entrou o pecado no mundo. E lá em Gênesis 3,15, Deus fala, olha só, eu vou enviar um que pisará na serpente, que já era a promessa do Messias. E Deus começa um pacto então com Israel. Não, então chama Abraão, né, lá na frente já chama Abraão, fala, Abraão, vou fazer de você uma grande nação. E começa a sua obra ali. A gente vê que a queda do homem, né, eu costumo dizer, até pela palavra de Deus, que ele começa a cair quando ele escolhe um rei. Quando ele quer ser conforme as outras nações. Porque Israel vinha, né, com algumas dificuldades, mas vinha caminhando. E Samuel ali, orando pelo povo, né, ensinando a palavra de Deus, mas eles falam, Samuel, você está ficando velho e a gente não quer mais ficar sobre somente o seu governo. Queremos ser iguais aos outros povos, queremos ter um rei. Samuel se entristece, Deus vê aquela tristeza, Samuel fala, Samuel, eles não estão te rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Eles querem o rei, eu vou dar um rei para eles, eu vou dar Saul. Então vem o primeiro rei de Israel. Saul erra, né, na hora lá de não cumpre totalmente o mandamento de Deus, que era destruir toda a terra. Eles escolhem o que para ele era mais interessante e guarda. Aí Samuel se entristece mais uma vez, que vê a queda do rei. Mas aí Deus fala, não, vai lá e unge Davi, que foi um rei segundo o coração de Deus. Mas o propósito de Deus, pelo que ele nos mostra na palavra, não era ter rei. Era ele ser o rei também do seu povo na terra. Mas o povo queria ser iguais aos outros. Aí está o princípio da queda de um homem que está na presença de Deus. Quando ele olha para um lado, ele olha para o outro e ele quer ser igual a alguém. Ele quer parecer-se com o mundo. E aí começa a queda da igreja. A igreja ela tem que estar firmada nesse pacto com Deus, para não cometer o erro de Israel. Nós precisamos olhar para onde? Para Cristo. Nós precisamos olhar para onde? Para a cruz. Estava numa aula minha lá do meu curso de pós-graduação, e o professor falou algo muito interessante. Ele falando sobre finanças, né? E ele deu um exemplo da dificuldade de emagrecer. Né? Porque a gente está tendo uma aula sobre enriquecimento, juntar recursos, né? E ele falou, não, qual é a dificuldade de juntar dinheiro? Juntar dinheiro não é difícil, é tão fácil quanto emagrecer. Ele falou algo interessante, que ele falou o seguinte, qual é a dificuldade de se emagrecer? Todo mundo sabe o que tem que fazer, né? Reduzir um pouquinho a sua alimentação, né? Melhorar a sua alimentação, não precisa cortar tudo, começar a fazer uma atividade física, né? Consulta um médico e você segue aquela dieta ali que você vai conseguir emagrecer. Mas onde está a dificuldade que geralmente as pessoas sofrem os efeitos, digamos assim, efeitos sanfona? Ela começa um dia comendo salada, no outro dia ela come salada, no outro dia ela come salada. No quarto, quinto dia ela já está cansada daquilo. Mas por que ela se cansa? Ela desistiu de emagrecer? Não. É porque muitas vezes essa pessoa, às vezes, por exemplo, ela trabalha, enquanto ela está comendo salada, o colega do lado está comendo feijoada. Aí no outro dia está comendo bife, batata frita e você comendo uma salada. No outro dia está comendo a lasanha e você comendo a salada. Então você começa a lembrar de como você se alimentava e você uma hora você, não, é melhor continuar do jeito que eu estava. E ele falava uma coisa muito importante, ele falou, um dos princípios para a pessoa continuar num propósito, ela é mudar o ambiente que ela vive. Se eu quero emagrecer, eu tenho que tentar me rodear de pessoas que também queiram emagrecer. Porque aquilo vai agregar e vai fortalecer o meu propósito. Então, o propósito da igreja, se eu quero ser uma igreja verdadeira, se eu quero ficar firme com o Senhor, eu tenho que me rodear, eu tenho que estar num ambiente de pessoas que queiram o mesmo propósito que eu. A minha esposa tem que estar no mesmo propósito de salvação que eu. Né? Quem está namorando, a pessoa tem que estar no mesmo propósito de um relacionamento com Deus, né? Dentro se guardando para o casamento. A gente tem que estar vivendo o mesmo propósito, porque onde há união, Deus ordena a bênção.
Mas onde há divisão, onde um quer uma coisa, o outro quer outra, fica difícil você conseguir crescer num propósito como isso. Então que a gente possa levar isso para a vida. Deus fez um novo pacto com o povo, mas o povo queria, em vez de querer Deus como seu rei, não, queria Saul. Queria ser igual às outras tribos. Queria ser igual aos outros povos. Eles estavam num propósito que teriam uma excelente vida com Deus, estavam com o melhor rei que poderia ter, o maior de todo, o rei dos reis, o senhor do senhor, e escolheram um rei carnal. E o que nós estamos escolhendo para a nossa vida? Né? Que possamos estar alinhados com o propósito de Deus, que possamos estar no mesmo ambiente em que Deus quer para a nossa vida, nos melhores lugares, no lugar onde a presença de Deus habite, perto de pessoas que façam com que a chama, né, com que o amor de Deus cresça e prevaleça em nossas vidas. Mensagem profética da igreja. Arrependimento. O arrependimento requer uma mudança completa na vida de rebelião e pecado do homem contra Deus, para uma nova vida de fé e obediência ao Senhor. Jesus ordenou que em seu nome se pregasse o arrependimento a todas as nações. A mensagem de João Batista, de Jesus e dos apóstolos era uma veemente chamada ao arrependimento. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Uma igreja morna perde sua função profética e não prega o arrependimento dos pecados. Todavia, a igreja do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade, não se associa ao mundo inconverso e perdido. Ao contrário, conclama a todos que se arrependam e se convertam para que sejam perdoados de seu pecado. Seus pecados, no plural. Ou seja, o arrependimento é o primeiro passo. O que é arrepender? Né? É mudança de mente. É eu transformar minha mente ao ouvir, poxa, errei. Aquilo que eu fiz, eu não deveria fazer. Aquilo que eu fiz está fora dos padrões da Bíblia. Aquilo que eu fiz não é um mandamento do Senhor para a minha vida. Eu vou me arrepender, eu vou mudar. Aí você se arrepende, você, né, entrega o teu coração para Cristo e fala, Senhor, eu pequei. Igual aquele filho pródigo. Senhor, eu pequei. Pequei contra ti, pequei contra os céus. Ele reconhece que ele pecou contra seu pai. Então ele se arrepende. Mas ele se arrependeu e continuou comendo as bolotas? Não. Ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Né? O arrependimento, ele traz isso. Ele traz uma mudança de caminho. Uma mudança na realidade da vida. Né? Não é remorso, é arrependimento. Eu mudo o curso da minha vida. Eu estava indo numa direção, eu mudo outra, eu me converto. Né? Porque a conversão, o arrependimento, elas precisam uma da outra. Para eu me converter, eu preciso me arrepender. E se eu me arrepender, eu preciso me converter. Porque senão perde o propósito do arrependimento. Eu vou me arrepender, vou continuar na mesma direção que eu estava? Não, eu preciso me converter. Então, a pessoa se converte ao Senhor. Então, a pregação de João, né, de João Batista, a pregação de Jesus e dos apóstolos sempre foi essa, só. Se arrependam. Arrependei-vos. Por quê eu preciso me arrepender? Porque é chegado o reino de Deus. E há uma condicionante para entrar no reino de Deus, que é se arrepender, dos nossos pecados. Então, arrependimento... Deixa eu voltar aqui. Tá. O arrependimento, né, é o primeiro passo que eu preciso dar para Jesus. Para entrar, para estar apto para a salvação. Para estar apto a futuramente habitar os céus. E nessa terra provar, gozar já do reino de Deus. Né? Porque já nessa terra a gente consegue já sentir o reino de Deus, a gente consegue, né, ter a alegria, né, do nosso Jeová Shalom, né, a nossa paz. A gente consegue desde já sentir essa presença, essa alegria. Não que a gente não passe por lutas, não que a gente não passe por adversidades, por tribulações, mas quando você passa por aflições, mas com Cristo, você já é um vitorioso. No mundo tereis aflições, sim, mas tem de bom ânimo.
em meio à aflição, em meio ao luto, o Senhor ele te dá bom ânimo. Amém? Então, o que a gente precisa pregar? O arrependimento. A vinda de Cristo. Segunda vinda de Cristo. A pregação do Evangelho pelos apóstolos anunciava o retorno triunfante de Cristo à terra, como cumprimento da palavra profética anunciada pelos santos profetas do Antigo Testamento. A missão profética da igreja, portanto, inclui a proclamação do retorno triunfante de Cristo como juiz dos vivos e dos mortos, não apenas dos cristãos, mas também dos pecadores. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. A primeira notícia boa é que a Bíblia nos diz que naquele grande dia todos ressuscitarão e viverão eternamente. Todos, os que pecaram ou os que não pecaram. Mas ela diz que uns ressuscitarão para a glória eterna e outros para o sofrimento eterno. Então, mas o que vai definir isso? Se eu vou ressuscitar, né, se eu não provar do arrebatamento, né, se eu não tiver que para ser arrebatado junto com a igreja de Cristo e provar da morte carnal, quando eu ressuscitar, o que vai definir se eu for para a glória eterna ou para o sofrimento eterno? É o meu presente. O futuro, ele é o reflexo do que eu planto hoje. O que você quer colher? O que eu quero colher? Todo mundo quer a glória eterna. Ninguém quer um sofrimento eterno. Mas agora plantar. O que eu estou plantando? O que eu estou semeando? Em que terras eu estou pisando? Eu estou construindo a minha vida, o meu castelo, num terreno de areia? Ou eu estou firmado na rocha? E quem é a rocha que a gente viu lá na primeira aula? Jesus. Pedro, sobre esta pedra, sobre essa rocha, eu edificarei a minha igreja. Né? Então que a gente esteja firmado na palavra de Deus. Porque naquele grande dia, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Os que já morreram serão ressuscitados. E qual caminho que a gente vai? Qual caminho que nós vamos, né? Então, vai ser fruto do que a gente fizer nessa terra. Vamos meditar aqui em Atos. Abra sua Bíblia, por favor. Abra em Atos 11. Atos, capítulo 11. Olha o que diz em Atos, capítulo 11, tá? Aqui ele começa em Atos 10 sobre o centurião Cornélio, sobre a conversão ali daquele primeiro gentil. Porém, em Atos 11, ele é chamado pelos discípulos, né? Ele chega até os discípulos, ele tem que, de certa forma, justificar por que ele pregou e batizou Cornélio. Então vamos ler só Atos 11, que ele acaba repetindo ali aquele encontro de forma até resumida. A partir do versículo 1. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia e também os gentios, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de varão incircunciso e comeste com eles? Mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive, num arrebatamento dos sentidos, uma visão. Via um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras, répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda.
Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. E lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Ou seja, revelando lá o que aconteceu com eles em Atos 2, tinha acontecido com Cornélio naquele lar também. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Né? Então, o que é o Evangelho, irmão? É vida. Qual o propósito da igreja? Gerar vida, gerar arrependimento para quê? Para vida. Para que as outras pessoas, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor, assim como a família de Cornélio, estavam nos primeiros passos na fé, ainda sem conhecer muito o Senhor, mas ali receberam ali a visita de um anjo do Senhor, pedindo para eles chamarem Pedro. Pedro tem aquele confronto ali, de certa forma, né, com Deus ali. Ele questiona porque ele era judeu, não comia coisa impura, e para eles a salvação era somente para os judeus. E Deus, quem é você para dizer quem deve ser salvo? Quem é você? Eu purifiquei, vai lá e cumpre o meu ídolo. E ele entrou naquela casa, e se você ler com detalhes em Atos 10, ele começa ali a falar um pouco dos antigos, dos profetas antigos, de Abraão, e a Bíblia diz que, falando Pedro ainda, o Espírito Santo é derramado sobre aquelas vidas. Porque talvez Pedro, ainda pregando, ainda estava com um pouco de dúvida se ele deveria realmente ministrar a salvação sobre aqueles. Então, vem o Espírito Santo, de repente, sobre a vida entra naquele lar, sobre aquelas vidas ali, e começa a fazer a obra, de tal forma que ele olha para si e fala: quem sou eu? Quem sou eu para não ministrar o batismo, para não ministrar a salvação sobre essa casa? Então, meu irmão, o que eu quero deixar para os irmãos com essa palavra? Que nesse momento de isolamento, estamos cada um em nossa casa, né, em nosso espaço, obedecendo esse isolamento, mas que a gente possa parar um pouco e ouvir o Espírito Santo, assim como Pedro parou para ouvir. Que a gente possa, nas nossas madrugadas ou em nossas orações, interceder por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que eles recebam também as virtudes do Espírito Santo, para que eles recebam também as virtudes, né, do batismo, as virtudes, que eles provem também o sabor da salvação. Que nós possamos, né, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração, né, e verdadeiramente sermos atalaias, verdadeiramente proclamarmos a palavra de Deus, verdadeiramente sermos instrumentos para que outras vidas se arrependam e provem o quê? E provem da vida. Porque Cristo é a videira verdadeira. E nós vamos o quê? Fazer com que outros ramos venham a nascer nessa videira, venham a ser enxertados nessa videira verdadeira. Através do quê? Através da minha palavra? Não. Através da palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado e do juízo não é um ser mais eloquente do que o outro. Não é a minha sabedoria. Minha sabedoria diante de Deus é vã, é inútil. Mas é o poder de Deus. É o poder da palavra de Deus. É o poder ali do sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. É aí que a igreja
É sobre isso que a igreja foi fundada. E é sobre essa palavra que nós devemos pregar. Essa é a missão da igreja. Conclusão da lição diz o seguinte. Segundo... Perdão, estou muito tempo parado aqui. Vamos lá. Segundo o texto de 1 Pedro 2,9, a igreja deve cumprir plenamente o seu tríplice ministério, ou seja, real, sacerdotal e profético, para que a sua missão satisfaça o projeto de Deus na terra. Só para concluirmos, 1 Pedro, a partir do 7, diz assim: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, esta foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados, ou seja, todo o mundo, toda a criatura, todo aquele que é nascido, ele é destinado, né? Não predestinado, ele é destinado para a salvação, mas há uma condição, né? Ele tem que receber essa pedra de esquina, né? Ele tem que receber Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Versículo 9: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis o quê? As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. Né? Cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua trajetória com Deus, né? Ou você ainda que não recebeu o Senhor, receba o Senhor na sua vida. Venha ser parte do povo de Deus, venha fazer parte da nação santa, do povo eleito, venha fazer parte dos arrancados do mundo, dos que saíram para fora, ou seja, saíram para fora do mundo e vieram fazer parte do quê? Do maravilhoso reino de Deus. Né? Então a nossa missão como igreja de Cristo, uma das missões, né, da igreja de Cristo, teremos mais aula, falaremos de outras missões, mas é o que? Proclamar a palavra de Deus, cumprir o ídolo do Senhor. E eu vou falar o quê? Eu vou falar do amor de Deus, eu vou pregar, né, com o arrependimento de pecados, e eu vou pregar a vinda do nosso Senhor. Amém? Eu concluo aqui, chamo o pastor para fazer as considerações finais. Que o Senhor Jesus abençoe sua vida. Graças a Deus, né, irmão? Que aula maravilhosa. Que nós possamos tomar posse desse ensinamento desta manhã. Né, como o Tiago fala, não ser somente ouvinte, mas praticante da palavra. Estou maravilhado com essa palavra, com esse ensino nesta manhã. Fico feliz, né, porque verdadeiramente a nossa igreja, o Ministério da Adoração, é uma igreja que tem palavra, é uma igreja que tem uma estrutura baseada na palavra de Deus. Por isso nós estamos de pé até hoje, para a honra e a glória do Senhor Jesus. E que você nesta manhã toma posse desse ensino. E continuaremos na nossa aula domingo que vem, assim com o nosso evangelista Rogério também, que está nos apoiando, aproveitando essa situação difícil aí. O Rogério também está cooperando com essa obra e vai estar ministrando a aula no domingo, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Muito obrigado aí pela presença de todos. Amém? Vamos terminar essa aula. Já lembrando os irmãos que logo mais teremos nosso culto online também, que os irmãos possam se preparar para que a glória de Deus continue descendo sobre a nossa igreja. Amém? Deus abençoe a todos. Iremos orar agora para a glória do nome de Jesus. Deus, muito obrigado. Nós te louvamos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te exaltamos por essa aula maravilhosa. Continua sustentando o teu filho, abençoando ele, abençoando a sua casa, a sua família, abençoando a nossa igreja, Pai querido, Pai amado, que nós possamos tomar posse dessa palavra, colocando em prática, Senhor, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado em nossas vidas. Dá-nos um resto de dia tranquilo na tua presença. Logo mais nos dá um culto abençoado, cheio da tua unção, cheio do teu poder. Entrego todos os enfermos nas tuas mãos, Senhor. Aqueles que se encontram diante de uma dificuldade, o Alexandre, o Marcelo, Viviane, Pai querido, Charles,
Ô Cafu, Senhor, todos aqueles que se encontram, Senhor, debilitados, feitosa, tu possa estar visitando agora, tocando no corpo físico, repreendendo toda a enfermidade, repreendendo todo o mal, cobrindo a tua igreja com teu sangue e nos dando a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.